Olá, eu sou o Miguel, eu sou da turma 92 da Escola Caldas Júnior e esse é o meu, o seu, o nosso ritmo de leitura. O livro que eu escolhi foi o livro O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que foi um escritor, ilustrador e piloto francês. Esse livro ele foi lançado no dia 6 de abril de 1943 pela editora HarperCollins. O livro contém um total de 27 capítulos e 152 páginas. Ele segue um formato de prosa e seu gênero textual é fábula. A história do livro se inicia com o personagem aviador sobrevoando o deserto do Saara, quando de repente o seu avião sofre uma pane e ele cai. Sem ter muito o que ele fazer, ele começa a consertar o avião dele com os recursos que ele tem ali, como por exemplo uma caixa de ferramentas. Depois de um tempo consertando, a noite chega e ele vai dormir. Na manhã do dia seguinte, ele é acordado por uma doce voz de um garotinho com vestes elegantes e um cabelo loiro, lhe questionando diversas coisas. O aviador fica confuso com a presença daquele garotinho no meio do deserto, então começa a conversar com ele sobre o que ele estaria fazendo ali. A partir desse momento que a gente vê uma troca de narrativas, então antes a gente estava ouvindo a história do narrador tentando consertar o avião, e depois agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Pequeno Príncipe, que no caso é o garoto que ele encontrou. Esse garotinho, o Pequeno Príncipe, ele vem de um planeta muito distante, chamado B612. Lá, ele se sente muito sozinho, então por conta disso, ele vai atrás de outros planetas, conhecer outras coisas e outras pessoas, até que ele eventualmente chegou no planeta Terra. Porém, antes do Pequeno Príncipe chegar no planeta Terra, ele passa por diversos outros planetas, como por exemplo, o planeta do vaidoso, o planeta do rei, o planeta do matemático e o planeta do bêbado, entre outros. Cada um desses planetas tem um personagem com as suas próprias características. Em cada um desses planetas, o Pequeno Príncipe desenvolve um diálogo, como por exemplo o do matemático, que ele compra todas as estrelas do mundo, ou o do bêbado, que diz que apenas a vida dele é beber. Após ele ter diversos diálogos com outros personagens desses planetas, ele chega no planeta Terra, mas não no deserto em si. Ele chega nas planícies, onde lá ele encontra a raposa. A raposa, ela é um personagem muito sábio e dá a ele diversos conselhos. Inclusive, ele comenta para ela sobre um dos personagens, que é a Rosa, que ele tem um romance, só que ele acaba se sentindo muito confuso sobre os sentimentos, sobre a Rosa ser um personagem muito difícil de lidar. Então a raposa, que nem eu comentei mais cedo, dá diversos conselhos a ele para tentar ajudá-lo. Após ele conversar com a raposa, ele acaba tendo conhecimento mais sobre si mesmo e acaba agora indo para o deserto para conversar com o aviador. No caso, nessa questão da história do livro, da construção do livro, primeiro a gente vê o aviador conversando com o Pequeno Príncipe, depois contando a trajetória do Pequeno Príncipe e depois retornando para o aviador. Então esse livro não segue necessariamente uma ordem cronológica. Por conta disso, o livro se resume ao príncipe buscando se autoconhecer e conhecer os outros personagens. Eu recomendo bastante esse livro, inclusive é um dos livros que eu mais gosto, eu já li ele mais de 5 vezes. Ele tem uma leitura, às vezes clara, às vezes um pouco complexa. Inclusive uma palavra nova que eu aprendi com ele foi a palavra cativar, que significa criar laços. Essa palavra é apresentada pela personagem da raposa, que nem eu comentei mais cedo, é um personagem muito sábio. O livro surgiu por conta de uma experiência pessoal do autor. Em 1935, ele tentou bater o recorde mundial de viagem mais rápida entre Paris e Saigon, porém ele acabou falhando e caindo no meio do deserto do Saara, estando a 200 quilômetros de Cairo, no Egito. E por fim, essa foi a minha resenha do livro O Pequeno Príncipe. Espero que você tenha gostado e até mais!